Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Como a operação do presidente Lula foi durante a madrugada, os jornais já estavam impressos. Ontem, os jornais não trouxeram a notícia, nem as repercussões, e o fazem hoje nas suas principais manchetes. O Globo, que está aqui, Lula é operado às pressas para cessar a hemorragia intracraniana. Operado às pressas, o Estadão, Lula não pretende se afastar. O Globo já mostrei. Valor, Lula passa por cirurgia de emergência, presidente não vai se afastar do cargo. Lula faz cirurgia de emergência na cabeça e deve ter alta em uma semana. O presidente está consciente, está falando, são as informações que saíram do hospital ontem, ainda extraoficiais. Oficialmente, os médicos dizem que a operação foi um sucesso, chama trepanação. Tiraram o sangue que estava em excesso numa determinada região do crânio lateral, não onde ele sofreu corte. Fica ainda um caninho lá para tirar, para exaurir o que tiver de restante de sangue. Os médicos dizem que eles estão muito bem, etc, etc. Nós vamos voltar ao assunto, lembrando, porém, um fato, que é uma realidade, que é a seguinte: depois desse incidente de saúde do presidente Lula, vai ter que haver uma reavaliação da candidatura do PT à sucessão do Lula. O candidato hoje é ele mesmo. Ele está ingressando nos 80 anos, é uma pessoa mais velha, embora seja forte e vinha gozando de boa saúde, mas esses incidentes, esse incidente, o câncer que já o acometeu, remetem os políticos a uma reanálise do quadro de sucessão do presidente Lula, especialmente remetem o PT a, pelo menos, repensar os fatos, porque a vida é finita, né? O homem é sujeito a doenças e, quanto mais velho, essas doenças são mais frequentes na maioria dos casos. Portanto, a consequência política desse fato de ontem do presidente Lula, sem dúvida, remete à rediscussão da candidatura dele a presidente da República, a sua própria sucessão. É um caso gravíssimo que realmente, dentre outros casos revoltantes, em termos de noticiário policial, foi altamente repulsivo. Uma médica da Marinha estava no auditório de um hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. Por trás do prédio, exatamente onde se situa o auditório, havia um tiroteio entre a polícia e bandidos. E ela foi atingida na cabeça. Ela estava no auditório assistindo uma palestra, uma aula, e aí, de repente, leva um tiro na cabeça. Seus colegas estavam no hospital, a operaram imediatamente, mas foi em vão, a médica morreu. Está aqui no Globo, ó. Médica morre por bala perdida dentro de hospital naval. Gisele de Souza Melo, médica da Marinha de 55 anos,
foi baleada na cabeça dentro do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias, na Zona Norte, na manhã de ontem, ao mesmo tempo em que uma operação policial era realizada em favelas do Lins, no entorno da unidade. Há outros casos de violência policial, etc., etc., que nos lembram que a situação da segurança pública no Brasil é calamitosa. Nós, da população, nós do andar de baixo, não podemos nos conformar com isso. É tarefa das autoridades criar um plano a longo prazo para solucionar esse problema e criar uma situação a curto prazo para que o cidadão trabalhador, a cidadã trabalhadora, as crianças que vão para a escola possam sair das suas casas e voltem incólumes. Então, essa situação revoltante, uma médica, né, que dirigia o hospital, dirigiu o conselho de administração do hospital, que estudou, que prestava serviços à humanidade, que é uma vocação do médico, morta por uma bala perdida num tiroteio entre a polícia e bandidos. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Acordem, políticos, esse pessoal logo, logo vai estar batendo nas suas portas e as vítimas também. O presidente Lula teve uma pesquisa Quest sobre a sua administração. Deixa eu achar a pesquisa Quest, o Globo deu aqui também na primeira página. Ele manteve as características da pesquisa anterior. Não melhorou nem piorou, na margem de erro ficou igualzinho. Estou procurando a pesquisa Quest, aqui na primeira página do Globo, não estou vendo. Já já a gente chega nela. A médica, né? Olha aqui, a charge. Entreouvindo Lula. Daqui a pouco a gente volta. Ele nem quer abrir a chance de o Alckmin sentar no trono. É um problema. Alckmin vai praticamente responder pela presidência da República, os ministros vão operar os problemas que estão ocorrendo, mas o Lula não abre mão do cargo, tem uma notícia esportiva aqui, antes de voltar para a política. O Botafogo em busca de conquistar o mundo. 3 dias depois de ganhar o Brasileiro e encarar uma longa viagem até o Catar, o Alvinegro estreia hoje na Copa Intercontinental, antigo Mundial, contra o Pachuca do México, em busca do título inédito que coroaria uma temporada perfeita. O jogo é 1h30 e vai ser transmitido pela Globo. Boa sorte ao Botafogo, que está sendo submetido a quase um sacrifício, né, de tanto viajar, mas que vem colhendo louros e vitórias uma atrás da outra. Estamos torcendo pela estrela solitária nesse seu percurso de vitórias no ano de 2024. Deixa eu ver aqui. Bom, também os jornais trazem matérias, reportagens, fotografias, textos relativos a Dalton Trevisan, que nos deixou ontem, um dos maiores escritores brasileiros. Tem uma notícia aqui importante
sobre a guerra na Síria. Bom, o Assad já está em Moscou. Moscou diz que não vai dar o endereço dele. Tem medo que alguém resolva se vingar, né? Ele tem um rastro de sangue nos anos em que ele presidiu a Síria, e Israel resolveu bombardear uma área a partir da sua fronteira, da fronteira com a Síria, para procurar eliminar, para procurar reduzir o potencial que já está bastante reduzido por revoluções, por problemas internos da Síria. Então, está afundando navios, está bombardeando aviões que estão estacionados, estão procurando destruir arsenais, quer dizer, isso contra as posições da ONU, que dizem que Israel está rompendo acordos anteriores de paz, mas é óbvio que Israel aproveita essa confusão, esse momento de transição na Síria, para tentar tirar de Damasco a possibilidade, ninguém sabe o que vai acontecer com esse pessoal que está assumindo. Assume com uma retórica de bonzinho e depois ninguém sabe como vai acabar. Então Israel está reduzindo o potencial de agressão que a Síria possa ter num novo governo. Com isso, Israel está, de alguma maneira, ferindo disposições da ONU que o país assinou, etc., etc. Agora, vai condenar quem faz isso. Vai condenar quem faz isso. Ninguém sabe como esse governo dos rebeldes vai se conduzir na Síria. Olha aqui, tem uma coisa de São Paulo. De janeiro a setembro deste ano, houve 231 feridos em supostos confrontos com a PM paulista, alta de 32% em relação ao mesmo período de 2023. Polícia atua no rigor da lei de gestão Tarcísio de Freitas. Olha, eu vou dizer para você uma coisa que já tem gente dizendo, já tem gente escrevendo a respeito, e que já aconteceu em alguns anos atrás. Se você olhar direitinho, o secretário Derrite, da Segurança Pública, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, perderam o controle da Polícia Militar de São Paulo. Eu vou repetir, perderam o controle da Polícia Militar de São Paulo. O governador fala em reciclar, novos treinamentos, etc. O que eles precisam é, politicamente, ter novamente em suas mãos o controle da PM paulista, que está à solta, está aos seus desejos, né? Está, enfim, toma as posições que mais lhe convém e não respondem como deveriam responder aos comandos do secretário Derrite e do governador do estado. Sem Lula, ministros assumem negociações para destravar emendas e pacote de cortes. Rui Costa, Alexandre Padilha, Fernando Haddad e Jorge Messias responderão por garantir o andamento das propostas no Congresso. E aí vem uma segunda notícia da Folha, é um artigo do Igor Gielo,
assim, olha, cirurgia trava articulações e antecipa debate sobre sucessão em 2026. Aí tem um trechinho do artigo dele aqui, em destaque. Lula é o único nome no seu campo para 2026. E um quadro de saúde fragilizada não favorece sua posição. Naturalmente, ele tem tudo para se recuperar e seguir competitivo, mas a cirurgia é um lembrete de quão precária é a posição política da esquerda no país. Eu tinha me cingido ao PT, mas o Igor Guielo amplia, né, essa mudança na questão de 2026, na sucessão do Lula, à própria esquerda. Ele vê o Lula como a única possibilidade concreta neste momento de esquerda. E o Lula teve a habilidade, não sei se a gente deve dizer habilidade ou habilidade, entre aspas, de suprimir qualquer tentativa de alguém do seu partido de ascender a uma posição próxima a ele e se tornar candidato no lugar dele à presidência da República. PF faz operação que mira esquema de desvio de emendas parlamentares. Os caras montaram o esquema para desviar emendas parlamentares. Elas são danosas, estão aí, estão usando as emendas parlamentares para exigir do governo que ele consiga desenrolar o que é o STF, enrolou e muito bem enrolado, aplausos ao STF, mas elas são uma chaga, um câncer na política brasileira. Foram expedidos 17 mandados de prisão, movimentação total de recursos foi de 1,4 bilhão, segundo investigações da Polícia Federal, Ministério Público e CGI. Teve um cara nessa história, um cara mesmo, Francisquinho, ele foi preso em um apartamento em Salvador e, segundo o UOL, arremessou uma bolsa com dinheiro vivo pela janela durante a ação policial. Olha aí onde nós estamos. Está aqui a foto da mala com o dinheiro, aqui, ó. Pronto. Em Salvador, o servidor Flávio Henrique de Lacerda Pimenta é apontado como um dos braços do esquema. Ele atua na Secretaria Municipal de Educação da gestão Bruno Reis do União Brasil. Em nota, a prefeitura destacou que não é alvo da investigação e que o servidor foi exonerado. Aí todas as prefeituras envolvidas vão falando uma outra, ninguém tem nada a ver. Aqui, ó, também foi preso o primo do deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil. Esse é o Francisquinho Nascimento. Ele é vereador no município de Campo Formoso, a 40 quilômetros de Salvador, e foi secretário executivo da prefeitura comandada por Elmo Nascimento, irmão de Elmar. Muito bonito, muito bonito. Vamos ver se esse pessoal fica, né? Que dinheiro que eles estão roubando? O nosso, o seu dinheiro de imposto. Tudo que você compra tem imposto, tudo, ou quase tudo. De vez em quando tem uma isenção aí. Estão até estudando agora as isenções para o próximo pacote, não sei o quê. Mas praticamente tudo que você compra tem imposto. Esse pessoal passa a mão. E tradicionalmente no Brasil não acontece nada. O cara vai preso, fica lá alguns meses e depois vai cumprir como é que é? Dá uma cesta básica e vai cumprir o resto da prisão em prisão domiciliar, ou seja, na casa dele. Tem um inconveniente terrível que é essa algema, como é que chama essa algema que põe no pé? Tornozeleira. A tornozeleira incomoda à noite para dormir e tudo bate no pé da mulher. É chato, mas é a coisa mais grave que acaba acontecendo.
Psicopedagoga casada com Camilo Santana será indicada para vaga no TCE do Ceará. Ex-governador que ocupa a pasta da educação do governo Lula deve ser o quinto ministro de Lula com esposa nomeada para tribunais de contas. É vocação, meu caro, é vocação dessas senhoras irem para o Tribunal de Contas. Não tem interferência nenhuma dos respectivos maridos, não tem. Né? É a quinta que vai para o Tribunal de Contas. Claro, cada uma no seu estado, bonitinha. Eu gostei do tipo psicopedagoga. Ela chama Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, será oficializada pela Assembleia do Ceará como candidata a uma vaga de conselheira do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Onélia é secretária estadual de Proteção Social desde abril de 2002, nomeada pela então governadora Isolda Sela, que não se perca pelo nome, e mantida pelo atual governador Eumano de Freitas. Ambos são aliados de Camilo, que governou o Ceará de 2015 a 2022. Tem uma outra coisa aqui, acórdão podre das emendas. Congresso chantageia governo, se vira para driblar decisão do STF, também gambiarra. É o Vinícius Torres Freire. Aí a AGU preparou uma interpretação, não, dá para interpretar a decisão assim, vai sair, interpreta a decisão. O STF se calou, realmente, talvez atendendo alguns apelos da área política, e vão conseguir aprovar as emendas como eles quiserem. Vai dar um pouco, em vez de dar uma iluminada com faróis imensos, com refletores, vão ligar uma lanterninha daquelas pequenininhas e tudo volta a ser dantes como no quartel de Abrantes. Aqui tem uma notícia muito boa para quem, né? Judiciário articula para preservar super salários mesmo com PEC. E aí vem o chato. Inflação desacelera, mas alimentos disparam. Bandeira amarela reduz IPCA a 0,39% em novembro. Em 12 meses, índice vai a 4,87% e se distancia do teto da meta. Hoje, o Copom se reúne, há fortes pressões inflacionárias e vai ter um aumento de juros. Os prognósticos, os principais, falam em 1%. E há quem diga que o aumento será de 0,75%. Você escolhe. Lobo Império de Cordeiro, o engenheiro Gerson Kelman, falando: desafio não é descarbonizar pela via do convencimento, e sim da eficiência. É necessário persistir na luta pela redução das emissões sem permitir que a advocacia pela transição energética acoberte leis do estilo Lobo Império de Cordeiro, que aprofundam a transferência de subsídios para os mais ricos. É o Gerson Kelman. Aqui tem uma história de lojas e tal, herdeiro da Marabras, acusado de ter vida de califa, tenta interditar o pai. O que é vida de califa? Abdul Fares, noivo da atriz Marina Rui Barbosa, é denunciado por falsidade ideológica e tratado como parasita e perdulário em queixa-crime em batalha judicial da família. Aí,
um dos herdeiros da Marabras, Abdul Fares, de 40 anos, está movendo ação judicial para interditar ao pai Jamel, de 64 anos, um dos sócios fundadores da rede de varejo, que conta com 120 lojas de imóveis. O processo corre em segredo de justiça na comarca de Simões Filho, na Bahia. Foi descoberto pelo patriarca por acaso durante busca ativa que a assessoria jurídica do grupo faz rotineiramente. Aí é uma página disso que tem um quê de fofoca. É herança, gente, herança. Papai tem grana e na hora do pega para capar. Operadoras de planos de saúde que viravam alvo do governo lideram lucros no ano. Empresas do setor têm ganhos de 8 bilhões e 700 milhões até o terceiro trimestre de 2024. Melhor resultado desde a pandemia de Covid-19. Minha gente, essa questão da saúde privada, realmente não está resolvida em lugar nenhum do mundo, muito menos aqui. Tem um artigo do Rui Tavares, voltando à questão síria. Síria não precisa de intervencionismo ignorante, nem passividade cúmplice, diz o Rui Tavares, que é historiador, deputado da Assembleia da República de Portugal e autor de Agora, Agora e Mais Agora, publicado pela Folha de São Paulo. Governistas avaliam renúncia de presidente. Coreia do Sul deve ter nova eleição em 2025. Por enquanto, o cara se safou. Yoon Suk-yeol conseguiu se salvar de impeachment depois de tentar um alto golpe, mas a segunda votação está prevista para sábado. O Ocidente arrastou a Ucrânia para a guerra, mas pode traí-la. Se precisar, trai. Espero o Trump assumir. Em visita ao Brasil, o premier da Eslováquia diz que é ovelha negra da União Europeia no conflito e enfatiza oposição à entrada de Kiev na OTAN. Chama Robert Fico, durante entrevista à Folha em hotel em Brasília. Está aqui o premier da Eslováquia. A República Tcheca era Tchecoslováquia, foi dividida em dois, ficou a República Tcheca e a Eslováquia. Número de feridos pela PM cresce. São Paulo na esteira de homicídios. Olha, tem uma foto dessa senhora oficial de Marinha que foi assassinada por uma bala perdida. É lamentável, gente, é lamentável. A gente não pode aceitar isso. O governo tem que agir com coragem, com profundidade. Não pode continuar passando pano na segurança pública. Não pode. Emenda sai, mas Lira sinaliza mudar pacote antes de votar. Portaria editada ontem, após negociações lideradas por Lula antes da cirurgia, liberou o pagamento de emendas cujo represamento trancou a pauta econômica. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o governo não tem votos para aprovar o pacote fiscal, que é assunto polêmico. Ele citou como focos da resistência às novas regras para o BPC, que a Fazenda já aceita rever, e salário mínimo e abono salarial. Problemas, viu? Problemas. Senado aprova a lei que regulamenta inteligência artificial no Brasil. Texto que segue para a Câmara prevê regras para a adoção da IA por empresas e órgãos de Estado, por exemplo, para recrutar pessoas e gerir serviços públicos. A proteção dos direitos autorais e veto a algumas publicações.
Gente, hoje está cheio de notícia. Acabei não dando a pesquisa Quest, que saiu hoje de manhã, que é igual à anterior. É igual à anterior, equilibrado. O Lula está lá equilibrado entre os que aprovam e não. Então vamos a quem tomou cafezinho conosco. Antônio Augusto Rosendo Filho, Paulo Bonfim, Baltazar Avelar, Vanderlei Vasconcelos, Jason Chinute, Andrei Maurício, Carlos Henrique, Rosângela Azevedo, Josefa Sanz, Erineuza Veríssimo, Raimundo Lopes, Roberto Ciola, ou Tiola, Saul Iana, Hermando Vilela de Amparo, Ari Rodrigues de Curitiba, Ana Maria de Belo Horizonte, Suzana Catafeste de São Marcos, no Rio Grande do Sul. Pessoal, muito obrigado. Vamos torcer para a rápida recuperação do Lula. Voltamos amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.